Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como vocês estão? Estamos aqui hoje em mais um episódio do Sério Mas Nem Tanto Podcast, episódio este número 106. E hoje eu inicio o episódio um pouco diferente, fazendo duas perguntas. As perguntas são: será que falar e conhecer sobre o dinheiro garante uma coisa suficiente para eu ter autonomia financeira? E a segunda pergunta é: será que existe algo que nos impede de conquistar essa tão sonhada liberdade e independência financeira? E para falarmos sobre esse assunto hoje, estamos com ela, mentora financeira com 14 anos de atuação no mercado financeiro, criadora do método Despertar da Autonomia Financeira, formada em administração de empresas. Ela atua ajudando profissionais do sistema bancário a estruturarem o planejamento financeiro e a conquistarem mais autonomia, consciência e clareza na relação com o dinheiro. Seja muito bem-vindo ao Sério Mas Nem Tanto Podcast, Franciela e Beatriz. Obrigada, Wesley. É um prazer estar aqui. Para os mais íntimos e não tão íntimos também, Fran Beatriz, né? Eu tô aí numa nova jornada desde esses 14 anos que eu tenho, né, trabalhando com o sistema financeiro. Eu trabalhei a maior parte como bancária, então por isso que o meu método de desenvolvimento é voltado também para o bancário, porque eu sei o que esse pessoal passa, né? Eu vivi na pele, né, tudo que esse sistema que é maravilhoso, proporciona muitas coisas, mas também nos tira algumas coisas e a gente precisa se reordenar, se reorganizar aí. Então, quando eu decidi sair do sistema bancário, eu pensei em como eu poderia ajudar essas pessoas que viviam como eu estava vivendo, né, antes de fazer a mentoria. Então eu decidi criar o programa. O despertar, quando eu falo despertar da autonomia financeira, é realmente como se você estivesse dormindo e aí você acorda. Aí você fala: "Nossa, espera, tem uma vida acontecendo aqui do outro lado e eu preciso tomar as rédeas da minha própria vida". É isso, Fran, você já começou a contar um pouquinho da sua história, só que eu acho que já contou bem no finalzinho ali, né? Agora eu quero saber, assim, Sim. do início. Conta pra gente aqui um pouco da sua trajetória pessoal, profissional, até sentar aqui hoje na cadeira do Sério Mas Nem Tanto, mas bem no início mesmo. Como é que você se aventurou nessa parte financeira, entrando ali nessa parte bancária, até chegar na Fran hoje mentora? Olha, tudo começou bem novinha mesmo. Eu tinha 12 anos de idade, quando eu comecei a trabalhar. Na verdade, arrisco dizer que eu comecei a trabalhar porque comecei a namorar. E aí a minha mãe falou: "Ó, se pode namorar, ela pode trabalhar também, né". Então eu comecei trabalhando como manicure, né, por influência familiar mesmo, porque a minha irmã hoje, ela trabalha nessa área, e aí por influência eu comecei a trabalhar. Aos 16 anos, uma amiga me indicou para uma vaga na Caixa, de estágio, e eu aceitei, né. E aí eu me apaixonei pela área bancária e pelo sistema financeiro. Então ali foi o start de tudo, foi onde meus olhos brilharam e eu senti que era aquilo que eu queria fazer na minha vida. Então dos 16 até os 30 anos, foi isso que eu fiz. Então eu entrei na Caixa, trabalhei como estagiária, da Caixa fui pelos correspondentes, então trabalhei com financiamentos, empréstimos, consórcios, tudo ali que envolve a área bancária. Escolhi administração de empresas para cursar como faculdade e ficava muito brava quando o pessoal falava que quem escolhe administração é porque não sabe o que faz, porque eu sabia o que eu estava fazendo e eu escolhi administração justamente por quê? Porque eu tinha muitas áreas em que eu poderia atuar. E a administração, ela te forma para você ser um administrador. E você tem que administrar sua vida, você tem que administrar seu dinheiro, suas relações, a vida é uma constante administração, né. E eu sempre gostei ali de fazer as coisas, eu sou meio mandona também, então tipo, eu quero saber de tudo um pouco, mas eu quero direcionar essa pessoa para ela fazer isso, para fazer aquilo. Então a administração me proporcionava, se eu quisesse ser do marketing, eu ser do marketing, se eu quiser ser do contábil, contábil, né, da gestão de pessoas, da gestão de pessoas. Então eu escolhi administração por esse motivo, né, porque eu tinha uma direção, tá, não é porque eu não sabia o que fazer.
E dali eu tive a oportunidade de trabalhar no Itaú também como estágio. Então eu iniciei no Itaú em 2017. Na verdade, 2017 eu fui... Não, iniciei em 2017. No Itaú como estágio. E aí fiquei por 8 anos e meio, quase 9 anos, que foi até o ano passado, dentro do Banco Itaú. E lá eu me formei literalmente como profissional, né? Porque era um banco totalmente diferente dos outros que eu já havia trabalhado. Eu precisava muito mais, exercer muito mais ali a parte financeira mesmo, de direcionamento do cliente, de investimento, do que ele realmente ia fazer com o dinheiro, por ser um banco privado, né? Sim. Então, muito mais direcionado e muito mais exigente. Então, eu falo que ele formou a Fran que eu me tornei hoje, né? Me deu muito embasamento para que eu melhorasse como profissional. Só que durante o período que eu fiquei no Itaú, eu tive uma promoção e precisei mudar de cidade. Então, eu comecei trabalhando em Uberaba, mas eu me mudei para Sacramento. Trabalhei em Sacramento e Conquista. E nessa mudança, eu fui sentindo que não era mais o meu lugar, né? Comecei a ter um incômodo ali e não me via mais dentro da instituição. Então, eu fui ali me sentindo cada vez mais deslocada em relação a esse trabalho. E o bancário, ele tem uma coisa que é assim, eu mexo com o dinheiro de todo mundo. Então eu sei lidar com o meu dinheiro. E nós temos um ego inflado, né? Querendo ou não, é um status na família, né? Tem aquele termo. Não, eu não sou banco. Não, mas se você é bancário na sua família, você é o banco. Então, tem um status, tem toda uma questão que envolve ali o seu ego. E arrisco dizer que às vezes você se torna até um pouco soberba Sim. por conta desse status, porque você vive bem, você tem um bom salário, e você não consegue enxergar que às vezes você não tá lidando bem com o seu dinheiro, você lida bem com o do outro, mas o seu talvez não. Então eu me vi nesse ciclo, e quando eu despertei para ver como realmente estava a minha vida financeira, aí eu vi que eu não estava como eu achava que estava, né? Não estava tão bem como eu acreditava. Então, eu passei por uma crise financeira em 2024, de 2024 ali para 2025. Eu passei por uma crise financeira muito grande e foi um baque até eu realmente tomar consciência e aceitar que eu estava com um problema financeiro. Por dentro do banco, trabalhando com dinheiro de todo mundo, ajudando os meus clientes. Como que eu posso estar com um problema financeiro? Não posso. É impossível. Então, é um processo de consciência, né? De você quebrar algumas crenças. Hoje, inclusive, lá na Vox, a gente falou sobre elogios. E eu trouxe o tema para o tema financeiro, né? Que a gente acha que elogios são bons. E são. Só que em excesso, eles te jogam um peso muito grande, né? Então, falando da parte financeira, sempre a organizada, sempre a bem resolvida, né? O suporte financeiro da família. E quando você tem uma quebra, né? Você tem algum empecilho financeiro ali, você fica desnorteado, né? Tipo, nossa, meu Deus. E agora? Como que eu vou falar para as pessoas que talvez eu não fui tão organizada, não fui não sou mais a referência como deveria ser. Então, a autonomia, né? E aí veio o nome do programa, é justamente de até que ponto, então, eu tenho autonomia. O que é realmente autonomia, né? Eu preciso despertar primeiro, eu preciso reconhecer primeiro, eu preciso quebrar minhas crenças, né? Primeiro, antes de tudo isso acontecer. Então, eu consegui me recuperar, me organizar, busquei ajuda, né? Eu falo que o acompanhamento faz toda a diferença, né? Quando você tá precisando e reconhece que precisa. Aí é onde eu encontrei meu mentor, que é o Isaac, meu mentor de desenvolvimento pessoal. E nesse processo decidi sair do banco, porque não fazia sentido mais para mim estar naquele lugar e porque eu também queria ajudar outras pessoas a passar de uma forma mais leve pelo que eu passei. Porque igual eu estava dentro do banco, eu acredito que existem várias outras pessoas que estão ali da mesma forma, mas que não se enxergam dessa forma.
Eu falo que a gente tá com a corda no pescoço, mas não tá vendo. Por quê? Ganhamos bem, vários benefícios, aí vem PL, ticket, vem um tanto de coisas que você não enxerga. Então, eu saí com o propósito realmente de ajudar a transformar outras vidas, e não para que essas pessoas saiam do banco, né, de onde elas estão, mas para que elas consigam realmente se organizar financeiramente ao ponto de ter autonomia para decidir: ah, eu não quero mais, eu vou sair, não, eu quero, mas eu não preciso usar o meu cheque especial, não preciso ficar usando o meu cartão, meu rotativo. E esse programa também se estende a outras pessoas, né? Sim. O foco é para os bancários, porque é a minha galera, mas também se estende para outras pessoas. Boa, ó, vocês já estão vendo como é que vai ser a pegada aqui hoje do episódio gravado com a Fran. Hoje eu vou te chamar de Fran. Fica à vontade. Então, para você que está aqui nos acompanhando, já clique no botão logo abaixo, no botão curtir, para você curtir esse episódio gravado com a Fran hoje. Já se inscreva no canal do Sério Mais Em Tanto Podcast. É muito importante você se inscrever aqui no nosso canal. Ative também as notificações para você ficar por dentro de todo episódio que a gente sobe aqui semanalmente no Sério Mais Em Tanto Podcast. Vários episódios gravados e postados durante a semana. E comenta aqui também o que você deseja aprender hoje com esse episódio aqui, se tratando dessa autonomia financeira que eu vou conversar com a Fran. E meu bloco de anotações já está aqui, Fran. Então, assim, hoje vai ter muitas anotações. Então, assim, não me leve a mal quando você estiver me respondendo ou estiver aqui de cabeça baixa anotando. Porque Tranquilo, depois eu quero um print, uma foto. Boa. Fran, para começar, a autonomia financeira. Essa já é a primeira pergunta aqui do meu roteiro, ó. Já vou ler conforme o roteiro, ó. Autonomia financeira, Fran, o que seria isso? Autonomia financeira é ter o controle da própria vida. Boa. E não é porque a gente fala financeiro, aí você pensa nos números, certo? Só que para você ter controle sobre os números, você precisa ter controle sobre as suas emoções e os seus comportamentos. Então não tem como ter autonomia somente financeira. Por isso que é um despertar da autonomia financeira. Só que antes disso tudo, você vai despertar emocionalmente e de forma comportamental para que a gente chegue no final mesmo na autonomia financeira, que são os números. Eu falo que os números é o último, né? A gente conta o que é, mas não explica o processo durante o método, né? Mas é justamente isso, é você ter o controle da sua vida, novamente nas suas mãos. E essa questão, né, a gente vai falar mais assim, voltado para a parte financeira, é claro, mas, né, você falou, envolve para toda, assim, se não todas, para a maioria das áreas da nossa vida ali. Sim. Então, essa questão financeira especificamente falando, né, eu aprender a lidar com a minha parte financeira, que eu entendo que não é somente sobre dinheiro. Sim. Exige mais técnica para eu lidar com isso, planejamento ou não? É mais comportamento, mais emoção? O que eu devo ali inicialmente estudar, me preparar para literalmente conquistar essa autonomia financeira? Você não vai identificar que é comportamental. Aham. Quando a gente fala, tô com problema financeiro, você pensa que, tô com problema com as minhas emoções e meu comportamento? Não. Você pensa que é um problema ali de planilha, que é técnico, né? Eu preciso anotar todos os meus gastos. Aí você vai ver a pessoa odeia planilha. Já começa errado. Porque Sim. ela vai iniciar, mas não vai terminar, ela não gosta de planilha. Então, é um processo de quebra de crenças. Como que você pode fazer isso? Se você não compreende que você tem um problema emocional e comportamental, como que você vai chegar ao ponto de pedir ajuda, de procurar um programa para conseguir mudar esse financeiro? Eu falo que, infelizmente, é quando a gente chega no fundo do poço. Então, é quando não tem mais saída. Poucas pessoas procuram auxílio antes realmente de estar passando por um momento muito turbulento financeiramente. Então, normalmente, quando aquela pessoa já tentou tudo de forma técnica, ela já tentou planilha, ela já tentou escrever, ela já tentou pegar os folhetinhos da maquininha do cartão, ela já cancelou todos os cartões, ela já tentou tudo que poderia ser técnico. Aí ela começa a pensar o que ela tá fazendo de errado, porque ela já tentou todas as formas técnicas e não tá dando certo. Então, até esse processo de conscientização é algo que eu busco fazer dentro da minha mentoria e nas minhas redes sociais. Porque você não sabe.
Eu preciso fazer com que você enxergue que você tem uma questão emocional que precisa ser resolvida, né? E que o financeiro é uma consequência daquilo. Então, nas minhas turmas de mentoria, eu começo falando, o problema não é o dinheiro, o problema são as suas emoções. E todo mundo fica assim, como assim? O problema são as minhas emoções. Por quê? Porque você precisa cuidar disso primeiro. Só que, se eu virar pra você e divulgar pra você que eu vou cuidar da sua emoção, você vai falar, não preciso disso não, eu preciso é fazer o dinheiro sobrar na minha Sim. conta, né? Não tem como eu dizer pra você que eu vou cuidar disso primeiro e que o seu financeiro automaticamente ele vai se regular. Arrisco dizer que você vai até começar a gostar de planilhas depois disso. Né? E é um processo importante até mesmo porque, não tem como colocar todo mundo numa caixinha. Então pode ser que você goste, comece a gostar de planilhas e pode ser que você continue odiando. E tudo bem, você tem que achar um jeito que funcione pra você. Só que você tem que estar bem pra isso. E Fran, pelo que você falou ali no início, eu entendi que são duas coisas diferentes. Uma coisa é você tornar isso consciente e outra coisa é você de fato moer o seu ego e o seu orgulho ali e pedir ajuda. Sim. O que é mais difícil que você vê hoje? É a pessoa tornar aquilo consciente ou depois de tornar aquilo consciente, literalmente pedir ajuda para tentar reverter o que aconteceu ali? Sempre pedir ajuda é mais difícil. Por quê? Porque aí tem a questão dos elogios que eu comentei. Se você é a referência financeira da família, se você é sempre organizado, se você é a perfeição, ninguém nunca te falou que tinha alguma coisa fora da linha ali. Com que cara você vai pedir ajuda pra alguém? Mesmo sabendo que você precisa. Então, o trazer a consciência é você o quê? Identificar as suas crenças, que são passadas de geração em geração. Então, é o que seu avô passou pra sua mãe, que sua mãe passou pra você, e aí você foi vivenciando aquilo desde a infância, né? Então, você vai criando crenças. Eu gosto de brincar com aquela música do Bom Xibom Bom Bom, sabe? Onde o rico cada vez fica mais rico, o pobre cada vez fica mais pobre. Aquilo ali tá instalando uma crença em você. E você canta, e você ri, e todo mundo tá tranquilo, só que você não percebe que você tá instalando uma crença. E aí você passa a ter comportamentos inconscientes que são reflexos de tudo aquilo que você viveu. O na volta eu compro, né? Ah, não, dinheiro nasce em árvore. Então tudo isso gera crenças em você. Então, para a gente conseguir trazer isso à consciência, não é fácil, mas é totalmente possível. Então, com acompanhamento psicológico, né? Até esses exemplos que eu tô falando para você vão trazendo insights e a pessoa fala: nossa, peraí, dinheiro não nasce em árvore, então eu acho que o dinheiro é difícil. Nossa, aí a gente vai dentro da mentoria trazendo os argumentos para aquela pessoa ficar mais consciente. Só que e o ego? Depois que tá consciente. Beleza, eu sei isso tudo, mas como que eu vou fazer pra mudar? Você precisa pedir ajuda. Ou você tem que querer mudar. Não, mas a minha vida tá confortável assim. Porque às vezes a gente fala que a gente tá na zona de conforto, mas na verdade é um desconforto. Só que você tá acostumado com aquilo. Então, se você tá vivendo num caos financeiro, você tá acostumado com aquele caos financeiro. Eu tenho que trabalhar dia, tarde e noite, eu não tenho vida. Mas eu sei que eu consigo fazer isso aqui. Eu sei que eu consigo trabalhar de manhã, de tarde, de noite, pagar as contas e sobreviver. Então é muito mais difícil a pessoa. Eu preciso mesmo de ajuda. Peraí. Eu tenho que mudar um comportamento. Tá, o comportamento que você vai ter que mudar é você deixar de ver Netflix 2 horas por dia, passar a ver 1 hora por dia e a outra 1 hora você estudar sobre finanças. Mas eu quero estudar sobre finanças. Não, mas você não quer mudar de comportamento? Você não sabe o que você precisa? Não, eu sei que eu tenho uma crença que eu preciso mudar, mas será que eu quero mesmo? Ou será que eu tô confortável com a vida que eu tô levando agora, mesmo ela não sendo uma vida confortável? Ó, você já vai me dando essas respostas, já vai ramificando aqui minha mente aqui para outras perguntas. E assim, o que eu tenho a comentar sobre isso? Essa questão das crenças que a gente vai falar muito aqui também sobre, né, que envolve essa parte financeira, que são coisas assim que realmente acontecem na vida de todo mundo, né, pode-se dizer. E essa questão que você falou também do elogio, eu literalmente enxergo, né, que também pode ser vinculada a uma crença literalmente de identidade.
que a pessoa se desempenha só a partir do elogio, a ponto de quando ela começar a receber críticas, ela pode entrar num estado até depressivo ali, Sim. entendeu? Porque ela tá vivendo mais sobre a opinião do outro do que a identidade dela ali, né? Então, assim, talvez é a crença de identidade da pessoa que precisa necessariamente ser fortalecida. E Fran, assim, essa questão, né? O que que você visualiza, assim, que eu entendo, né? Tem nessa parte do dinheiro, são três coisas. A parte de fazer dinheiro, a parte de investir dinheiro e a parte de guardar dinheiro. Tem pessoas que você entende que têm habilidade de fazer dinheiro, mas não de investir e de guardar dinheiro, e, entre aspas, passa aquela sensação de ser um falso rico? Acontece isso? Sim, mas todas as pessoas conseguem, né, não tem alguém que não consiga. A questão aí entra de novo na sua pergunta anterior. A pessoa quer, né, como que ela vai fazer pra mudar e pra enxergar que ela precisa fazer isso? Porque guardar dinheiro, você precisa, mas como você se enxerga daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos? Você já pensou sobre o seu futuro? Porque para você querer guardar dinheiro, você precisa se enxergar no futuro, lá na frente. Senão você não tem por que guardar. Sabe aquele negócio de: "Ai, só se vive hoje?" Aí o amanhã chega e você não fez nada, não guardou nada. Então todas as pessoas podem, só que elas precisam querer Sim. e elas precisam tomar consciência do porquê. Então quando você tem uma direção e você tem um porquê forte, por que que daqui 1 ano você quer ter R$ 100.000 investidos? Porque o meu filho vai iniciar a faculdade e eu quero fazer o pagamento da faculdade para ele. Você tem um porquê. E o porquê é forte. Quando você não tem um porquê, e aí principalmente com os mais jovens, né, porque, são mais inconsequentes, demora um pouco mais para enxergar a vida num longo prazo, não tem nada amarrado, né. Eu falo que a gente tá numa geração bem desapegada. Então, eu não quero nada, eu quero viver hoje, trabalhar com o que eu gosto e então não fica amarrado a um futuro, só que o futuro ele chega para todo mundo. E aí eu gosto de citar o exemplo do Bruno Perini, Uhum. porque ele tinha a meta de chegar a 1.000.000 com 30 Sim. anos. Nada fez ele desviar daquele foco. Foi isso que proporcionou que ele chegasse a 1.000.000. Só que aí ele teve estratégias para o futuro. O que que eu preciso fazer para conseguir chegar no meu 1.000.000? Ele tinha condições de ter um carro melhor, mas ele tinha? Não. Ele tinha condições de morar numa casa melhor, mas ele morava? Não. Aí ele começou a se relacionar e a namorar uma pessoa que acreditava no mesmo porquê que ele. Que aí é outra coisa muito importante, ambientes e pessoas. Se você chega na sua casa, você fala pra todo mundo que você quer ter 1.000.000 daqui com 30 anos, e todo mundo ri de você, você vai ter força? Você tem que ter muita força pra: "Não, pode rir, mas eu vou conseguir", né. Então, quando você tá num ambiente que as pessoas também acreditam no que você acredita, é mais fácil. Então, eu posso guardar, eu posso investir, né, eu posso fazer mais dinheiro, mas eu quero. Se eu quiser, eu posso fazer os 3 tranquilamente. É fácil? Não. Vai depender de estudo, de trabalho, de muitas coisas, mas você pode. Então, assim, é uma linha muito, tênue, sabe. Então, assim, eu quero, eu não quero e tá tudo bem. Até mesmo porque, não sei onde eu vi esses dias, a pessoa comentou assim: "Pra você ter alguém que te sirva, você precisa ter alguém que quer viver aquela vida ali daquele jeito", por mais que talvez ela diga pra ela que não quer. Mas às vezes tem gente que tá confortável. Eu sou confortável, e vou pegar um exemplo da minha família. Meu pai trabalhou 30 anos na mesma empresa, como frentista. Pra ele estava bom, trabalhar como frentista, um salário fixo, ele já sabia como era, ele já tinha os dias específicos dele de folga, feliz assim, e tá tudo bem. E pra mim, 30 anos na mesma empresa já era uma coisa muito distante, era algo que eu não queria. E tá tudo bem também, entendeu? Então, meu pai tinha possibilidade de fazer mais dinheiro? Ele tem, mas ele quer? Talvez não, talvez sim. Aí vai depender de como você quer guiar a sua vida.
Você vê que tem muitas pessoas forçando, entre aspas, forçando as outras a viver o que ela gostaria de viver, por exemplo, nesse exemplo que você me deu, eh, falando do seu pai, né, Uhum. ou de outra pessoa. Talvez o propósito dela é viver da forma que ela vive atualmente ali, eh, ganhar financeiramente o que ela tá ganhando ali e ter aquela vida dela mediana, e tá tudo bem, né, é isso que ela quer. Sim. Agora, a partir do momento que a pessoa não quer isso e quer se sobressair financeiramente, que é o que a gente está conversando aqui, mas não faz por onde, a tendência é ela se vitimizar e Sim. colocar a culpa no outro. Uhum. Agora, a questão, assim, da gente nem procurar saber se realmente a pessoa quer aquela mudança e tentar meio que impor Impor aquela, aquela aquela mudança. mudança. Você vê que acontece isso? Eu não acho que ninguém obriga a pessoa a fazer absolutamente nada. Eu acredito que nós também estamos numa geração de pessoas muito sensíveis, e aí fica difícil você falar algumas coisas. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que quero fazer novas fontes de renda. E você é meu amigo, eu gosto muito de você. E eu vejo que você também tem potencial para fazer. Só que você não quer, mas eu tô enxergando algo em você. E aí eu fico, fulano, você tem que fazer, vamos fazer. E aí, às vezes, eu até me torno invasivo. É isso que pode acontecer. Porque eu quero algo tanto pra mim que eu vejo que é bom, que às vezes, por querer que algo bom também aconteça com você, eu vou ficar te falando sobre aquilo pra tentar te influenciar, certo? Só que cabe a você, que não quer, fazer o quê? Fulano, Fran, eu não quero, a minha vida é assim, e não fala mais comigo sobre isso, porque eu não quero e já não tá legal, porque você tá falando muito. Pronto, resolvido. Só que aí o que que acontece? As pessoas olham de uma outra forma, não querem falar pra você que você tá falando e fazendo alguma coisa que elas não querem. Aí elas começam a falar mal do que você tá fazendo. Aí elas começam a falar que você acha que tá melhor porque entendeu? Vai virando uma bola de neve e aí todo mundo quer criticar. É na internet, por exemplo. Ah, eu não gosto do Pablo Marçal, porque eu acho ele arrogante, eu acho isso, eu acho é só não escutar ele. Deixa de seguir a página e segue alguém que fale a mesma língua que você, que está no mesmo propósito que você, porque tem público para todos, né? Tem pessoas que vão falar a sua língua e você vai amar ela. Então, segue essas pessoas. Só que para você mudar de vida, você tem que entender. Se você não está satisfeito com o que você está vivendo, escutar as pessoas daquele ambiente que você já está vivendo, escutar, ver os mesmos podcasts, as mesmas publicações, não vai te fazer sair daquele lugar. Aí você tem que procurar coisas novas. Quando você fala de identidade, a identidade ela pode ser moldada, né? Então, a criança é de um jeito, o adolescente é de outro. Você pode perceber que o adolescente, se ele anda com o pessoal mais do rock, ele fica mais roqueiro. E se ele anda com o pessoal do rap, ele fica. Então, ele tá construindo uma identidade ali. E a vida adulta também não é diferente, né? Você tem uma identidade, você precisa reconhecer a sua essência enquanto a sua identidade. Mas ela pode ser moldada de acordo com o ambiente que você está. Você pode, eh, incluir na sua identidade bons hábitos, bons costumes e coisas ali que vão te ajudar a melhorar essa identidade. Pra mim ela não pode ser moldada, ela com certeza é moldada pelo Total! E essa questão do Mas existe a essência, né? Só que, sim, assim, sim. que aí a sua essência, você normalmente não muda, né? Mas aí como você vai pegando as influências do meio pra moldar o restante. É por isso que, assim, né, às vezes eu paro e penso, assim, umas coisas um pouco mais viajadas, né, Aham. que ninguém exatamente sabe como é o mundo, né, porque você vê o mundo de acordo com os seus olhos e as suas experiências. Eu vejo o Sim. mundo de acordo com os meus olhos e as minhas experiências. O Matheus que tá ali vê o mundo de acordo com os olhos deles e as experiências, assim. Então, alguém será que realmente sabe como é que é o mundo? Nada é uma verdade absoluta, né? É impossível. E aí você querer, impor a sua verdade, não vai funcionar. Mas isso não quer dizer que você tenha que deixar de falar. O que eu vejo é que às vezes as pessoas têm tanto medo de não ser aceita pelos outros e elas tentam criar um personagem.
E não, você tem que ser você. Tem gente que vai se conectar, independente do que você fala, da maneira que você fala. Ah, tem gente que fala muito palavrão. Pô, tem alguém que se conecta com essa pessoa que fala muito palavrão, né. Então acho que as pessoas elas precisam buscar não ficar só no confortável, "Ah, vou ouvir isso daqui porque é o que eu quero ouvir", não. Você precisa ouvir umas coisas que vai doer lá na sua alma, e só assim você vai mudar. Às vezes você vai ficar bravo, às vezes você vai brigar, vai chorar, mas se você tiver um pouco de consciência e um pouco daquele desejo real de mudança, quando você estiver sozinho você vai pensar. Aí você vai falar: "Será que aquilo que aquela pessoa me falou realmente não faz sentido?". É claro que a gente não vai sair por aí falando para as pessoas, eh, de forma a machucá-las, né, nada do tipo. Mas tem verdades que precisam ser ditas, simplesmente. Verdades, né, que são daquela pessoa. E aí você adere se você quiser ou não. Então, eu tô aqui falando pra você sobre autonomia financeira e sobre o quanto as emoções influenciam e o comportamento. Com certeza vai ter alguém que vai virar e falar: "Não é nada, é só anotar lá certinho que a gente consegue ver como funciona". E tá tudo bem, entendeu? E ela tem que buscar alguém que tenha a mesma linha de pensamento. E na questão do ambiente novamente, nesse desenvolvimento financeiro, que nem você citou o exemplo do Bruno Perini, né. Aí eu te pergunto, é mais fácil eu mudar o ambiente, por exemplo, eu sou o único naquele ambiente ali que quero me desenvolver financeiramente falando. Eu consigo de alguma forma fácil mudar aquele ambiente, ou é mais fácil eu mudar de ambiente para aí sim eu me desenvolver financeiramente falando? É mais fácil você mudar de ambiente. Porque para você mudar o ambiente onde você está, aí o seu emocional tem que estar muito preparado, né. Se for um ambiente bem insalubre, então é muito mais difícil você convencer aquelas pessoas daquele ambiente que elas precisam de uma mudança, do que se você sair dali e for para um outro lugar, porque aí é sobre você. Você já enxergou que precisa de um outro ambiente, então você vai procurar um lugar onde as suas necessidades e afirmações precisam ser moldadas. E aí você vai conseguir evoluir mais rápido. Depois você pode até voltar para o ambiente onde você estava, com uma outra perspectiva, com um emocional mais fortalecido, né, com um comportamento diferente, para aí sim conseguir influenciar aquelas pessoas através do seu comportamento e do seu exemplo. Mas se não, você está no início da jornada, você dificilmente vai conseguir moldar o ambiente que você está. Na Bíblia fala muito, né, "Sai da sua parentela". Por quê? Porque as pessoas ali, elas já te conhecem desde pequena, elas já têm uma visão sobre você, né, já conhecem os seus defeitos muito profundamente. Então, quando você tenta mudar, é tipo assim: "Uai, o que que a Fran tá tentando fazer agora, gente? Sempre foi do banco, agora quer mexer com ensinar as pessoas sobre finanças?", né. Então, existe esse preconceito, que é uma maneira também, de segurança. É tipo assim: "Nossa, a Fran, sempre foi assim, sempre deu certo pra ela, pra que que ela vai sair daqui? Ela tá tão segura, sabe, tá tão segura aqui, né, ela tá bem aqui". Então, às vezes, é até um ato de amor, principalmente falando dos pais, por exemplo. Seus pais querem que você, às vezes, fique ali, por quê? É um ato de amor, porque eles conhecem, é o que eles sabem que você tá bem, que deu sempre certo, você não tá sofrendo, você não tá. Então é uma maneira também do ambiente achar que naquele jeito você tá seguro, porque sair fora do seu ambiente é um risco. O que que você vai encontrar? Você pode sair, buscar algo novo, quebrar a cara, e você pode sair e dar super certo e voltar com um testemunho. Então é um risco que você tem que correr, e tem pessoa que não tá disposta a correr esse risco. Mas eu vejo que é no mínimo os casos que é questão do amor, viu, Fran, e proteção. Eu acho que na maioria dos casos, é meio que a pessoa não consegue ter a sua coragem ou os seus resultados e tenta te diminuir de alguma forma para meio que se equiparar a ti ali, como uma forma mediana de ser, entendeu? Eu Sim. vejo que é mais sobre isso do que propriamente amor, que realmente tem, né, como forma de proteção. Uhum. Mas se a gente for analisar, assim, da grande massa das pessoas do nosso convívio, assim, eu vejo que é mais sobre tentar diminuir a gente ali em cima dos resultados que aquela pessoa não conseguiu ter.
Eu acho que pode ser quando são pessoas de fora, no sentido, às vezes amigos, mas Amigos. amigos, aqui ó, amigos, mas familiar falando, pai, mãe, só se for muito disfuncional, né? Eu acho que é uma questão de segurança. E o brasileiro tem uma cultura de o filho tem que ficar aqui debaixo da asa dos pais. É diferente, por exemplo, do americano, né? Que o menino tá terminando, mal terminou o ensino médio, ele já tá falando, ô, e aí? Vamos buscar um jeito de você seguir em frente, né? Então, a família brasileira, eu enxergo que ela tem mais isso de fica aqui você já tá seguro, né? Eu lembro que quando eu falava pra minha mãe de mudar, né? Ah, eu vou mudar, vou sair de casa, vou morar sozinha. Ela falava, pra quê? Você tem tudo aqui, né? Tipo, eu lavo, eu passo, eu cozinho. E realmente, né? A segurança. Mas ali eu conseguiria me desenvolver realmente o que eu precisaria desenvolver na velocidade que eu gostaria. Então é toda uma questão. Acredito que existe mesmo quem quer que, eu não quero que você fique melhor do que eu, ou não, né? Tenta te puxar, mas acho que é mais de fora, né? Os perto que estão de fora. E, Fran, tem pessoas que, voltando às crenças financeiras, que de alguma forma não rompem financeiramente falando, até por crença de, por exemplo, ó, não posso faturar e fazer mais dinheiro do que meus pais. Tem esse tipo de crença também? Sim, com toda certeza. E às vezes é uma crença consciente, só que aí acaba que o comportamento é tipo um viciado. O viciado, quando ele sai do vício, ali constantemente ele tem que lutar com aquele vício. Sim, Vai ficando mais fácil, mas ele não pode bobear, senão ele volta pro mesmo comportamento. Com a questão financeira, é do mesmo jeito. Você às vezes vai até romper, só que se você não vigiar, não tomar cuidado, você tende a voltar pro mesmo lugar. Porque o seu sistema, o seu corpo, a sua mente, ela já está programada de uma certa forma com aquele ambiente. Então, e aí você foi criando várias outras coisas, você foi criando barreiras perto daquilo que você sempre foi. Só que aí você chegou num patamar, você chegou aqui. Aí tem várias barreiras, certo? Aí você dá uma vacilada, você quebra uma barreira. Aí você dá outra vacilada, você quebra outra barreira aqui. Quando você vê, você já quebrou todos os muros que você tinha construído que estavam te protegendo desse comportamento inicial. Então, é constante. Tem que ser um estilo de vida. Porque senão você volta a ter o mesmo comportamento. Por isso que você, às vezes, pode ficar milionário e às vezes você pode perder tudo. sim. Porque você tende a voltar para aquilo que o seu cérebro e o seu organismo já está acostumado a vivenciar. E a grande massa das pessoas buscam mais esse estilo de vida financeiro ou buscam mais a pílula mágica? A pílula mágica. Solta a pílula aí, Fran. É o, mon... é o monjaro. As pessoas buscam o monjaro. O monjário financeiro. Sim, é por isso que vende tanto assim, ó. Faça dinheiro em 24 horas. Te ensino a ganhar de forma fácil. Esses cursos vendem. E rápido. E aí você abre, normalmente você abre e tá lá assim, de R$ 500 por R$ 39,90. Você fala, uau, eu vou ganhar dinheiro é agora, né? E aí, pode ser que às vezes seja até alguma coisa legal. Só que a promessa vendida é rápido, é agora, é pra ontem. E, gente, nem na Mega Sena, você tem que esperar o sorteio acontecer. Não é assim, não existe uma fórmula mágica, não tem como. Ou você paga o preço e está disposto a passar pelo processo para que você consiga manter esse comportamento e manter o dinheiro na sua mão, ou você vai perder ele, ou você vai voltar para o mesmo comportamento. Não existe um milagre. Milagre é só com Deus. E ele faz quando ele quiser. Nós aqui não tem como vender milagre. Sim. E nas suas mentorias, Fran, como é que funciona, assim, primeiramente, a o seu planejar com os seus alunos? Você inicialmente
tenta trazer a parte da clareza atual que a pessoa está naquele período financeiro e vislumbrar uma clareza e um planejamento futuro? Como é que funciona isso? É muito sobre clareza também? Sim, nós tínhamos um formato diferente em 2025. Era um formato em grupo. Então eram 5 aulas com um grupo pequeno de 5, 6 pessoas. E dentro dessas 5 aulas, eu falo que 80% a gente trabalhava emoções e comportamentos dentro da estrutura. Então era ali todo mundo em conjunto tentando realmente quebrar as crenças. Primeiro quebrar as crenças, depois trazer uma nova identidade, reforçar o comportamento, até entrar de fato ali na 4ª aula, que eu falava realmente sobre a organização das finanças, né. E finalizávamos com um planejamento de futuro, que é o quê? Que era um plano de negócios, né, para algo que a pessoa ali pudesse construir e ter uma nova fonte de renda. Para o ano de 2026, o formato mudou. O formato agora é de acompanhamento individual. Porque no formato em grupo, ele funciona. E eu falo que a experiência trocada ali, aí ambiente, tipo, você tá num lugar onde todo mundo tá buscando a mesma coisa. A troca ali é surreal. Só que o pessoal falava: "Nossa, Fran, mas eu tenho uma dificuldade maior nisso daqui, eu precisava de um acompanhamento mais próximo para isso". E às vezes era uma coisa simples: "Ah, Fran, eu preciso de um acompanhamento próximo para olhar melhor o meu extrato aqui, porque eu não tô conseguindo identificar", que era uma coisa básica. E aí, em 2026, eu decidi criar o programa de acompanhamento individual. Então agora é um acompanhamento individual de 12 meses. Então eu acompanho por 1 ano individualmente essa pessoa. Dentro desse programa, nós temos encontros em grupo, nós temos uma comunidade para existir essa troca que é enriquecedora. Às vezes eu tô com um problema que eu tô com vergonha de falar. Mas tem o outro ali que ele tem o mesmo problema e ele não tá nem aí. Ele quer falar pra alguém e quer que alguém ajuda. E aí, alguém ajuda, a gente consegue conversar e acaba te atingindo também. Então a comunidade é importante, né. Então eu faço esse acompanhamento individual, e aí a gente é a mesma linha. Primeiro a quebra de crenças, o despertar, trazer a consciência, a mudança de comportamento, para depois chegar a, de fato, a organização financeira. Só que no programa de acompanhamento, a gente já começa a fazer essa organização financeira junto com o emocional. Por quê? Porque a pessoa precisa também ter a sensação de que o financeiro tá acompanhando. Sim. Não adianta eu ficar, mostrando pra ela que ela precisa mudar o emocional e o mês dela lá tá lá estourado, e ela ainda não olhou o mensal. Aí ela vai falar: "Pô, beleza, eu tenho que mudar aqui e reconhecer minhas crenças, mas meu financeiro a conta tá chegando, o boleto tá chegando lá na minha porta pra eu pagar". Então a gente faz o acompanhamento dessa forma, em conjunto, o emocional e o financeiro, mas o emocional ali no início ele é bem mais enfatizado do que o financeiro. E aí nós temos psicólogos dentro do programa, nós temos avaliação comportamental DISC, nós temos mentorias de desenvolvimento pessoal, aí tem a mentoria de organização financeira, então é um programa bem completo. Entendi. E a comparação social, de que forma que ela afeta nessa autonomia financeira? Olha, a gente só fica triste e infeliz, porque nós temos alguém que tá melhor do que a gente para comparar. Eu falo que a comparação é o mal de todas as coisas, porque ela mexe com o seu ego, né. Então, a rede social, né, a internet, que veio para ser algo bom, ela tem se tornado algo que adoece as pessoas. Porque eu tô trabalhando, CLT, vou falar de mim lá no banco. Aham. Tô lá no banco atendendo cliente, 5º dia útil, nossa, lotada a agência. E aí eu vou no meu almoço, entro no meu Instagram, aí a Joana tá onde? Na praia. Ela tá lá nas Maldivas. Tá vivendo a vida que eu queria estar vivendo, eu queria estar na praia. "Ah, nossa, eu tô aqui, eu casei com uma pessoa". Então, tudo, não é só financeiro. "Ah, eu casei com alguém que me dá flores". Aí você olha para o seu marido: "Meu marido me dá nem uma bala", né. "Ah, eu tô aqui, sou bem financeiramente, sou empresária, montei uma loja e em 1 mês eu consegui faturar". "Não, espera aí, mas eu montei uma loja aqui e minha loja não deu faturamento, eu tive prejuízo esse mês". Então você se compara, e você se compara sempre com alguém que tá melhor do que você.
Se você faz isso, a sua vida sempre vai estar, com perdão da palavra, uma bosta. Porque sempre vai ter alguém melhor do que você. Sim. E, obviamente, o que a gente tem que fazer, e é engraçado porque eu li um livro, eu estava viajando para Brasília e no trecho eu li um livro que chama Picos e Vales. E nesse livro, ele fala justamente dos seus momentos bons, que são os picos, e os vales, que são os momentos ruins. E aí ele fala: como que você sabe que você tá num vale? Pô, porque eu tô triste, porque a minha vida não tá boa, eu não tô gostando do que eu tô vivendo. Tá, e como é um pico? Ah, um pico é quando eu tô com tudo, parece que tudo tá fluindo bem. Tá, mas será que do seu vale você também não pode ter um pico? Se você olhar pra sua realidade daquele momento? Ah, tô passando por um momento difícil, eu tô com uma dívida. Mas o que que eu posso tirar de bom daquela dívida? Ou que comportamento eu tive que me levou àquela dívida, que eu não posso ter mais, para que daqui 2, 3 meses eu tenha um pico, um momento feliz, às vezes vou conseguir negociar, pagar uma parcela. Então a perspectiva é: pare de olhar para o outro. "Ah, o fulano tá melhor", ótimo. Fulano tá melhor, mas ele com certeza tem um problema que ele não posta na rede social e que ele também não conta pra você. Olha pra sua vida, pra sua realidade e para de se comparar. Porque aí sim você vai conseguir ter um equilíbrio, porque senão seu emocional também é muito mais difícil ser trabalhado. Porque você tá sempre se comparando com o outro. Fala: a vida daquele fulano ali é bancário igual eu, mas olha lá, ele consegue viajar 2 vezes por ano, eu consigo viajar uma. Aí, olha pra sua vida então, você quer viajar 2 vezes? O que que você pode fazer pra viajar 2 vezes? Aí você olha pra você, só que as pessoas tendem a se vitimizar. "Ah, fulana tá fazendo isso", é aquele da que a gente fala assim: "O vizinho tá prosperando", aí você fala: "Tá vendo lá? Certeza que tá vendendo droga. É, não pode, o problema tem que ser do outro e não meu". E tudo é você quem cria. As suas dores, os seus momentos felizes, tudo é você que ocasiona. E isso é loucura, não é? Isso é loucura. O vizinho tá vendendo droga, por isso que ele tá rico. Aí Aham. quando eu me tornar rico é porque eu vou vender droga também? Aí Sim. eu vou me auto-sabotar, que eu não quero vender droga. Você entende que é uma crença? Sim, Que te só claro. perde, inclusive, de prosperar também. Eu falava uma pergunta que eu fazia muito para os mentorados era: "Rico é tudo ruim?". "Ah, é, porque, nossa, rico é egoísta, rico é isso". Então se você ficar rico, você vai ser assim?". Aí um silêncio parava, né. "Não". Falei: "Então, talvez não seja essa a pegada, né, porque se você for rico, você não vai ser essa pessoa. Então, talvez o rico não seja tão ruim assim". Então isso também impede, tipo: "Ai, será que se eu me tornar rico, eu vou ficar igual eu penso que são? Eu vou ficar arrogante, eu vou ficar soberbo?". Não, o dinheiro, o poder que o dinheiro traz, ele só vai aflorar em você o que você já é. O dinheiro é um possibilitador, ele não muda ninguém. Ele não muda mesmo. Ele vai aflorar em você aquilo que você já é. Então se você já é soberbo, você vai ficar mais soberbo. Ah não, se você é uma pessoa tranquila, se você é generoso, ele vai aflorar isso em você. Então você entende de novo que o problema não é o dinheiro? E aí, se você tiver mais dinheiro, tiver mais poder e aquilo subir a sua cabeça, as pessoas vão falar que é o dinheiro, mas na verdade você já era assim, só que com dinheiro isso ficou mais evidente. E voltando aos picos e vales, pelo que você me falou, a gente volta numa questão de nível de consciência novamente, né? Sim. É literalmente ver picos aonde no momento que você tá passando pelo vale ali. Mas é muito sobre, assim, eu entendi que é você buscar e ver coisas positivas quando você tá passando por dificuldades. Sim, Eh, Voltado a isso, né, e novamente sobre crenças, as pessoas hoje, a maioria vê o dinheiro como problema e não como solução? totalmente, como um problema. Porque elas atrelam tudo ao dinheiro. Então, o dinheiro é a raiz de todos os males, uma outra crença. Então, como que isso vai dar certo? Ah, porque, fulano tem mais dinheiro, e aí ele podia ajudar outras pessoas. Ah, eu tenho 1.000.000. Poxa, você podia dividir com várias pessoas e todo mundo estaria bem com esse dinheiro. E aí todo mundo ficaria feliz. Por quê? Porque você dividiu aquela grana. Se você tem muito dinheiro, isso gera um mal porque você não tá dividindo.
Se você tem muito dinheiro, isso gera um mal porque você é egoísta. E entra naquela crença do rico que sempre é o ruim da história. Eu não tô dizendo que não tô dizendo que pobre também não, né, não nesse sentido. Mas as pessoas acreditam que a desigualdade que existe é um problema real porque o dinheiro é um problema. E não é um possibilitador, é um facilitador. Só que tem gente que faz por onde e quer e faz acontecer, né, e busca as maneiras de adquirir o dinheiro, e tem pessoas que são controladas pelo dinheiro, ou não buscam aquela referência. Fran, você lidando com, pelo que eu entendi aqui, né, a maioria de pessoas que já tem certo nível de conhecimento na parte financeira ali, né, que principalmente atua dentro de instituições. Sim. Por que que elas não eu posso dizer, né, prosperam financeiramente falando ali, e quando prosperam não mantêm aquilo ali? É muito sobre o automatismo, é cuidar de um terceiro e não cuidar de si próprio e cair no automático, quando vê já tá naquele literalmente fundo do poço? É a mentalidade, é voltar para aquele lugar onde ela já estava acostumada. Então, por que que uma pessoa que normalmente já nasce rico, ela consegue se manter rica? Porque o comportamento dela inicial, a vida dela ali, a crença que foi criada ali desde a infância, ela já enxerga que o dinheiro é um que ela pode ter, né? Que ela consegue construir. Quando uma pessoa não cresce e não nasce num berço já de ouro, a realidade que ela tem é diferente, você concorda? Sim, Então, ela tem crenças e comportamentos diferentes de uma pessoa que já nasceu com muito dinheiro ali. Aquela pessoa que não nasceu com muito dinheiro, que conseguiu de alguma forma prosperar, ela tende a voltar. Então, a prosperidade, quando a gente fala de prosperidade, ela pode também não ser só financeira. E ela pode ter um teto. Então, a prosperidade para mim é eu ter R$ 100.000 na minha conta. Deixa de ser prosperidade? Não, né? A prosperidade para mim é ter 1 milhão. Então, esse significado é diferente para cada pessoa, né? E, eu sou próspero porque eu tenho uma família feliz, eu tenho uma vida feliz. Então, o termo prosperidade, apesar de sempre alinhado a finanças, ele não é só financeiro, certo? Então, quando a pessoa, ela chega num patamar ali onde ela não consegue manter e ela retorna para o ponto inicial da vida dela, ou é porque ela tem uma crença que ela não conseguiu quebrar, e aí ela volta para o mesmo comportamento, ou é porque ela prosperou e ela quis ajudar todo mundo, e aí ela não pensou nela, que também acontece, que foi algo que você citou. Nossa, eu ganhei um dinheiro aqui, nossa, eu vou dar 10.000 para fulano, 10.000 para ciclano, vou fazer isso, quando você vê, ela sobrou com R$ 1.000. E aí? Né, ela não teve sabedoria para aplicar aquele dinheiro, não teve alguém para ajudá-la a multiplicar, que também é algo. Tá, eu ganhei dinheiro, prosperei, montei aqui minha empresa. Mas o dinheiro ele acaba se você não continuar fazendo ele multiplicar, né, e aí às vezes a pessoa estagna. Minha meta é chegar a 1 milhão. Cheguei em 1 milhão, pronto, acabou, agora eu não vou fazer mais nada. Agora esse dinheiro aqui eu vou só gastar ele, uma hora ele vai acabar. E aí também é uma crença, é uma mentalidade, você vai dar um jeito de acabar com aquilo, voltar ao ponto inicial e ter que começar tudo de novo. Só que aí você tende a aprender, né, mas você não precisava. E às vezes você não aprende, às vezes você vai conseguir construir de novo e vai perder de novo. É por isso que às vezes você vê uma pessoa tá endividada, é ela quitou as dívidas, conseguiu o dinheiro, se desdobrou, quitou tudo, tá beleza. Passou 2 meses, ela tá endividada de novo. Aí você fala: Mas o que que aconteceu?", né. É porque é um estilo que a pessoa já tá acostumada ali e ela não percebe, porque não teve uma mudança de comportamento, não teve uma mudança de ambiente, né, e tende a voltar. É a questão do viciado. Ou você continua buscando sempre uma melhora, buscando relacionamentos novos, ambientes novos, ou você sempre vai voltar para o mesmo lugar. e isso é perigoso porque, assim, quando você começa a ganhar mais financeiramente falando, eh, possivelmente você tende a melhorar a sua qualidade de vida, né. E se você sofrer alguma oscilação ali, financeiramente falando ali no decorrer da sua vida, é muito difícil voltar, né, a sua qualidade de vida ali, né, Sim, você descer degraus, né. é o ego.
né? Eu vou falar de mim, né, na minha crise financeira. Eh, eu tinha um padrão de vida. E aí você não quer desfazer desse padrão de vida e você não reconhece também. Você fala: "Pô, eu estava no banco, né. Pô, eu tô pagando tudo, tá tudo certo", mas eu não tinha uma reserva. Meus clientes eu falava: "Você tem que ter uma reserva, nós vamos fa", e eu não tinha uma reserva, né, então a visão fica muito distorcida. E aí quanto mais você ganha, mais conforto você quer, não tá errado. Só que aí você tem um aumento de salário, R$ 1.000. Ao invés de você pegar aqueles R$ 1.000, investir ou juntar para abrir um negócio, fazer qualquer outra coisa que vai te dar mais rentabilidade, o que que você faz? Você vai lá e troca de carro. Ou você vai lá e compra, aluga uma casa mais cara, ou compra um imóvel que a parcela vai dar. Então, você sempre dá um jeito de fazer com que aquele dinheiro não sobre. E isso tem a ver também com as suas crenças. Então eu falo assim: "Ah, Fran", os meus mentorados falavam: "Ah, então não posso ter casa? Então não posso ter carro?". Pode, mas e se você pensar: "Poxa, eu tenho um carro, como eu posso ganhar dinheiro com meu carro? Nossa, eu tenho uma casa, tô pagando financiamento, dividi lá em 35 anos, no Minha Casa Minha Vida. Como eu posso fazer pra ganhar dinheiro com essa casa? Será que se eu alugar um quarto no Airbnb na época de exposição, não te dá uma renda boa?". Então é tentar usar de formas mais inteligentes o recurso que você já tem. "Ah, pra mim o carro é necessário, Fran, eu preciso ter um carro". Pô, então acha um jeito de ganhar dinheiro com esse carro. Vai fazer uma viagem, oferece carona no BlaBlaCar, vai, no posto de gasolina abastecer, usa o programa de pontos do posto pra ganhar desconto na gasolina. Então é pequenas coisas que você pode fazer para transformar aquilo em rentabilidade para você. Agora a pessoa tem um carro que ela usa só sábado e domingo, meio de semana ela não precisa usar, não compensa andar de Uber. O carro tem IPVA, aí tem manutenção, tem um tanto de coisa que se você colocar na ponta do lápis talvez não compensa. Mas você precisa ter um carro, por quê? Não, porque ter um carro é sinônimo de sucesso. Ter um emprego é um sinônimo de sucesso. Ter uma casa, nossa, fulano comprou a casa dele tão novo, olha lá. É um sinônimo de sucesso. E aí, é uma crença instalada em você que você precisa ver se faz sentido pra sua vida ou não. São escolhas. Fran, agora eu gostaria que você distribuísse mais ouros pra gente aqui. Na sua mentoria, você tá ali com os seus alunos, identificou as crenças, como é que você faz para quebrar essas crenças financeiras do pessoal aí? Eu sei que é individual de cada um, Aham. mas tem um padrão que você utiliza para, depois de identificado, quebrar essas crenças e mantê-las quebradas ali ao longo do tempo? Comportamentos. Então, identificar uma crença. Você não: "Ah, identifiquei e quebrei essa crença, nunca mais volto a ela", não. Você tem que ter uma mudança de comportamento e você tem que substituir por uma outra crença, porque nós somos formados por crenças. Então, identifiquei que eu tenho essa crença daqui. Tá, o que que a gente pode fazer que vai substituir essa crença de maneira positiva? E isso vai estar alinhado a um comportamento, porque o comportamento é um hábito que você vai Sim. adquirir, ele vai transformar aquela crença em realidade. E aí, automaticamente, essa outra crença, ela vai ficando menos forte. Não vou dizer que ela vai sumir, mas ela vai perdendo força perto do novo comportamento que você vai ter, certo? Então, por exemplo, usando o exemplo da música, né? O rico cada vez fica mais rico, o pobre cada vez fica mais pobre. Se eu acredito nisso, qual é a maneira de eu ter um comportamento, quebrar essa crença? Se eu acredito que o rico cada vez fica mais rico e eu sou pobre, mas não quero ficar cada vez mais pobre, o que que eu preciso fazer? Eu preciso estar no ambiente onde os ricos estão, certo? E aí você vai começar a pensar que às vezes um lugar que é simples na minha visão, né, assim, mas o Outback. Eu não vou no Outback, porque eu chego lá, aquelas pessoas só tem pessoa riquinha lá e eu não gosto daquele ambiente. Tá, mas se você precisa mudar uma crença, talvez ir no Outback é um comportamento que você pode começar a ter. E aí é interno, entendeu? O fato de você se deslocar até um lugar onde você só acha que os ricos vão, vai criar em você uma nova visão sobre aquele lugar, porque quando você chegar lá, você vai ver que talvez não era aquilo tudo,
certo? Se inserir nos ambientes ou buscar um amigo que conhece alguém que tem um pouco mais de recurso financeiro e tentar se inserir ali naquele ambiente ou ter uma conversa. Para quê? Para ter uma outra percepção. Às vezes você conversa com uma pessoa que tem um pouco mais de recurso financeiro, aí você fala, até que ela é legal. E aí aquilo vai criar uma outra crença. Então é uma sequência de ações que você vai fazer para substituir, tornando mais fraco aquela primeira crença de eu sou pobre, vou morrer pobre e o rico só vai ficar rico. Não, peraí, o rico é legal. Não, então, talvez eu sou legal, talvez eu possa ser rica. Esse ambiente aqui que era só de rico, que eu achei que não fazia sentido, eu gostei desse ambiente. Então talvez eu possa estar aqui também. Então sempre vai ser sobre você. Você vai quebrando e olhando pra você. E aí a gente vai conseguindo moldar aos poucos. E aí esses movimentos, eles têm que ficar cada vez mais fortes. Então a gente tem que instigar o nosso aluno, né, a se inserir nesses lugares, para essa crença em específico. Então a gente sempre vai tentar quebrar um comportamento. Mas de jeito nenhum que eu faço isso. Não, peraí. Então vamos ver o que você pode fazer aqui, porque você vai ter que fazer. De alguma forma. E aí, a pessoa vai ter que estar disposta. Se ela busca uma mudança real, ela vai estar. É mesmo não querendo. Aí eu vou te falar, por exemplo, eu tenho uma certa dificuldade de fazer conexões, né? Eu sou um pouco mais séria, então normalmente chego nos lugares, tô com a cara um pouquinho mais fechada. E aí o meu mentor de desenvolvimento pessoal me deu um desafio de 7 dias. Eu tinha que fazer um amigo por dia. E eu tinha que filmar. Eu quis morrer. Só que, o que ele fez? Estava quebrando uma crença, porque aí quando eu comecei a fazer o desafio, eu queria mudança e por mais que foi difícil, eu me propus, né, a mudar, eu fui vendo que o bloqueio era eu. Tipo assim, porque a minha questão era, eu vou chegar, vou incomodar a pessoa tá ali, como eu vou chegar, vou conversar, vou dar bom dia, boa tarde, boa noite. Eu chegava na pessoa, oi, tudo bem? Explicava que eu tava fazendo um desafio e aí a pessoa me tratava tão bem. E aí eu comecei a pensar, poxa, o problema sou eu. E com a questão financeira é do mesmo jeito. Se você vai vendo que tudo está em você. E aí você tem que ir fazendo esses comportamentos para conseguir quebrar. Não tem outra forma. Você vai criar uma nova crença. Não tem como, eu vou ficar zero crenças. Não existe. Não tem como ficar zero crenças. Você só vai colocar uma boa no lugar. É muito sobre. São poucas coisas que estão sobre o nosso controle, né? Mas daquelas coisas que estão sobre o nosso controle, a gente realmente está controlando? Eu acredito que nada tá sobre o nosso controle. Não, tem algumas coisas. Não tem. Não tem. Você acha que tá no controle, mas 100% nunca está. Aí tem um tanto de fatores que a gente pode falar, né? Eu falo muito sobre Deus, né? Que pra mim, se falar, Fran, a sua vida foi moldada por conta das suas escolhas? Foi. Mas quem pôs a mão em todas elas foi Deus. Então, nada está sobre o seu controle. Por mais, independente do que você acredita. Vamos supor que você não acredita em Deus, você acredita em você, né? Mas você acredita que a sua energia colocada naquilo ali vai dar um retorno. Então, você entende que não é no seu controle, é na energia que você está colocando naquilo. Não é o seu controle. Nós não temos controle sobre nada. E às vezes a gente planeja tudo e não sai como a gente planejou. Sai próximo. Mas exatamente como você planejou? O que você já fez até hoje que saiu exatamente como você planejou? Eu nada. Saiu próximo. Saiu dentro daquele planejado. Por isso que é importante planejar o futuro. Mas igualzinho? Porque existem vários fatores que podem mudar a rota. E a vida é feita de processos. Boa. Fran, agora uma pergunta muito séria. Essa daqui eu deixo pro final, que é a mais séria. Mas nem tanto. É a mais séria do episódio. Não, essa daqui é as só as sérias. Fran, eu preciso mudar a minha vida financeira para assim mudar os meus comportamentos ou eu preciso mudar o meu comportamento para mudar a minha vida financeira? Mudar o seu comportamento para depois mudar a sua vida financeira. A vida financeira vai ser uma consequência da mudança do seu comportamento. Ela é automática e leve. Você, arrisco dizer que você nem vai perceber, né? Quando você vê, você vai falar, olha aqui como mudou, mas não é que deu certo e você só ajustou o seu comportamento.
que automaticamente o restante vai acontecendo. É aquilo que a gente não tem controle. Você vai saber as ferramentas que você precisa usar, você vai ter direção, você vai conhecer o caminho para que aquilo flua de maneira mais leve. Mas é o comportamento que mudou. O comportamento pode ser o quê? Sentar no domingo à noite, fazer as anotações. Um comportamento que você não tinha antes, mas que você passou a ter e que agora traz mais clareza sobre a sua vida financeira. Ou estar num sábado, quase 5 horas da tarde, gravando um podcast. Também. Escolhas, todas vão te levar a algum lugar. Você está disposto a colher as consequências das suas escolhas, sejam elas boas ou ruins? Quem não tem direção, não sabe para onde vai. Se você não anota suas coisas, se você não tem clareza sobre o seu financeiro, se você evita olhar, eu não vou nem olhar porque, olha, não sei como que tá. Eu vou vivendo, eu vou pagando, vai acontecendo. Tá, mas você vai sair daquilo ali? Dificilmente. Provavelmente, enquanto você não olhar o problema, e aí o meu pastor fala uma coisa que eu acho surreal, que é: tem que doer muito para não doer nunca mais. Então, antes de existir uma mudança real, você vai ter que estar disposto a sentir a dor, que é o momento que você está agora. Para aí sim você ter um grande impacto emocional para decidir ter uma mudança. Porque se você não tiver um grande impacto emocional, aí você me perguntou lá no início, né? E eu te falei que a pessoa só enxerga quando ela tá no fundo do poço. Por quê? Porque é lá que tá doendo pra caramba. Por isso que normalmente ela só enxerga nesse momento, que é esperar chegar no extremo. Sim. Se não for assim, a gente aprende ou no amor ou na dor. No amor, muito dificilmente é o caminho que a gente escolhe. Normalmente a gente escolhe a dor. E aí na dor, ou você não tem outra opção, você já tá sofrendo. O máximo que vai acontecer é você tentar e dar errado, mas já tá dando tudo errado. Então o que você perde se você tentar? E aí existe esse destravar nesse momento. Excelente ponto de vista, hein, Fran? E aí, gostou do papo? Amei, já acabou? Já acabou. Não O acredito. que eu te falei no início? Ó, é gravado, mas é com tom de ao vivo. Ó. Quando eu começar, rapidinho eu vou estar te perguntando. Gostou do papo? Amei, foi um prazer estar aqui. Realmente passou muito rápido. Eu sinto que a gente podia ficar aqui pelo menos mais umas 2 horas. Claro, eu me segurei. É uns tipos de episódio que eu nem olho pro relógio, né? Eu só me seguro aqui, senão vai ali para 2 horas, 2 horas e meia. Mas temos a mensagem final ainda, Fran, mas antes dela agora eu gostaria que você olhasse para aquela câmera ali que vos grava e passasse suas mídias sociais. Como é que a gente te encontra nas mídias para ter uma proximidade maior e melhor contigo? Principalmente no Instagram. Então é Fran Beatriz, como eu falei, para os mais íntimos e não tão íntimos, me chamem de Fran, eu prefiro. É Fran Beatriz, lá você encontra todo o conteúdo e também um link de acesso para falar com a minha equipe se você quiser solicitar uma reunião de raio-x, que aí existe um raio-x, né, a gente chama de raio-x, né, autonomia financeira, onde a gente faz uma reunião ali inicial para saber se o programa faz sentido para você se conhecer mais e, quem sabe aí, adquirir o acompanhamento para ter uma transformação de vida tanto emocional, comportamental quanto financeira. Fran, eu gostaria de te pedir uma mensagem final agora para aquelas pessoas que enxergam o dinheiro como fim, só olham para o dinheiro, aliás, enxergam a autonomia financeira somente pelo dinheiro e não pelo processo e pelo estilo de vida que você falou aqui. Você consegue deixar uma mensagem final para esse pessoal? Sim, a autonomia financeira, ela nunca vai estar relacionada somente ao papel dinheiro. Lida com a sua vida e pensa como você gostaria de ter controle sobre ela. O que te traz felicidade? Não é o dinheiro, certo? Dinheiro não traz felicidade, mas ele proporciona para você alguns momentos que te fariam feliz? Então é exatamente nesse sentido. Se eu quero ter autonomia é para quê? Para fazer o que eu quiser, para eu ter liberdade, para eu poder escolher estar com o meu filho ou com os meus pais no meio da semana à tarde, vendo um filme na TV ao invés de estar trabalhando. Então a autonomia é isso. O dinheiro vai te proporcionar que esse momento seja possível. Ele é só um meio, mas ele não é o início e nem o fim.
o que vai definir a maneira como você vai lidar com ele é o quanto você quer essa mudança. Muito bom, Fran. Muito obrigado por ter aceitado o convite e vir participar aqui do Sério Mais Eu Nem que Tanto podcast. agradeço. Com certeza, convites futuros virão pra gente gravar outros episódios aí, versão 2.0, 3.0. Estou à disposição. Muito obrigada, tá? Novamente é um prazer estar aqui. E eu espero realmente ter contribuído de alguma forma aí para os seus telespectadores, porque o propósito não é somente sobre o dinheiro, é realmente causar uma transformação e ser aquele ponto de luz, né, dentro de um mundo tão extenso. Eu acho que cada um fazendo a sua parte, a gente consegue aí gerar uma rede de apoio e construir um mundo melhor. Boa. Pancada, hein, pessoal? Pancada, hein? Pra você que chegou até aqui, já sabe. Caso não tenha curtido esse episódio de hoje, já clique logo abaixo aí no botão curtir. Já curta esse excelente episódio gravado com a Fran hoje. Se inscreva no canal caso você também ainda não seja um inscrito. Clique no botão logo abaixo aí no se inscrever para você ser um inscrito aqui do canal. Ative também as notificações para você ficar por dentro de todo novo episódio que a gente sobe semanalmente aqui no Sério Mas Nem Tanto podcast. E para você que chegou até aqui o final, essa mensagem é diretamente para você. Eu gostaria que você comentasse aqui. Eu revi os meus conceitos sobre o rico vai ficar cada vez mais rico e o pobre cada vez vai ficar mais pobre. Então comenta isso aqui embaixo para identificar para mim que você chegou até o final. Então te vejo até o próximo episódio. Fique com Deus e tchau, tchau.